Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a esse humilde canal. Sou o professor Luciano e esse aqui é o Professor Sem Filtro, certo? Hoje eu queria comentar com vocês a Guerra dos Paulistas, né? Então, nós aqui no estado de São Paulo ouvimos falar mais, não sei se no resto do Brasil é tão conhecido, que é a Revolução de 32, tá? Então, uma maneira bem resumida assim, bem prática, só para a gente não esquecer mais. O que aconteceu em 32 então? Por que São Paulo declarou guerra ao resto do Brasil? Até entre o golpe da proclamação da República em 1930, o Brasil viveu aquele período que nós chamamos de política do café com leite. O que seria isso? Uma hora, um político de São Paulo apoiava um político mineiro, na outra eleição, um político mineiro apoiava um político de São Paulo. Então, eles iam alternando São Paulo e Minas Gerais. São Paulo com café, Minas com leite, política do café com leite. Isso deu certo até mais ou menos 1930. Tá? Por quê? Porque na crise de 29 o café deixou de ser vantajoso, deixou de ser tão vendido como era antigamente na Europa. Então o preço do café caiu. O então presidente, que era o Washington Luiz, resolveu não apoiar o candidato mineiro e resolveu apoiar outro candidato paulista. Então ele quebrou o ciclo São Paulo-Minas, São Paulo-Minas. Tá? Ele acabou apoiando um candidato chamado Júlio Prestes, que é nome de túnel aqui em São Paulo hoje em dia. Né? Então ele apoiou a candidatura de Júlio Prestes, o resto, Minas Gerais e o resto do Brasil não gostou, né? Porque quebrou esse ciclo. Lembrando que era um Brasil oligarca, tá? Não é um Brasil que a gente vê hoje. Apesar que hoje também vemos muitas oligarquias ainda, né? Mas enfim. E o Washington Luiz quebra esse ciclo, indica Júlio Prestes vai à eleição e vence a eleição. Porém, Getúlio Vargas, que era o candidato da oposição, ele organiza um partido chamado Aliança Liberal, que de liberal não tinha nada, tá? Então juntou Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraíba e Pernambuco, fizeram essa aliança liberal para protestar contra Júlio Prestes. E esses protestos eles vão se intensificando de uma maneira que no final de 1930 acontece o estopim para que Getúlio Vargas dê o golpe. Né? Então, o que foi isso? Quem era o vice de Getúlio Vargas era João Pessoa. Né? João Pessoa hoje é a capital da Paraíba. Então, o João Pessoa, né, a pessoa do João Pessoa, que era o governador da Paraíba, ele foi resolver algum problema em Pernambuco, salvo engano, tá? E ele foi assassinado lá. Tá? Então, João Pessoa foi assassinado em Pernambuco. Então, por isso que o nome da capital hoje da Paraíba é João Pessoa. Inclusive, não sei se vocês se lembram, a bandeira da Paraíba, ela é preta, vermelha e tem escrito nego. Tem gente que lê nego, tá? Mas não é nego não, é nego, de negar. Tá? Por quê? O vermelho simboliza o sangue de João Pessoa, que foi derramado. O preto simboliza o luto do estado da Paraíba. E o nego, do verbo negar, significa que a Paraíba não aceitaria o Júlio Prestes como presidente. Então esse foi o estopim, o assassinato do João Pessoa foi o estopim para que o Getúlio Vargas desse o golpe e assumisse o poder. Fechou? Na medida que ele assumiu, lá em 1930, o povo paulista ficou meio assim, mas vamos que vamos, né? Ele assume a presidência de uma maneira provisória. Lembre-se, vocês sabem que as coisas provisórias no Brasil é igual a gambiarra, né? A gente faz uma gambiarrinha aqui e fica para sempre. Então ele assume de maneira provisória e ele indica interventores para os estados. Nós não votávamos para governador, o presidente da República indicava. No caso de São Paulo, ele indicou um cara que era nordestino. Não vou me lembrar se era pernambucano, eu sei que era nordestino. E aí o povo paulista não gostou. Né? Os paulistas queriam ser governados por paulistas. Então, ali já criou um desgaste. Né? Então, o Vargas, ele tira aquele interventor que ele tinha nomeado e coloca o Pedro de Toledo, que é nome de avenida lá na Baixada, atualmente. Né? Então ele nomeia Pedro de Toledo como o governador, interventor de São Paulo. Porém, o Getúlio ele fazia parte de um movimento chamado tenentista. Então eram tenentes, né, do exército, das polícias, que trabalhavam para o Getúlio, a grosso modo, tá? E esse movimento tenentista não deixou o Pedro de Toledo fazer as mudanças que ele queria. Então criou um desgaste entre o governo do estado de São Paulo e o governo do Getúlio Vargas. Esse desgaste foi ocorrendo até que o povo paulista começou a cobrar o Vargas. Tá, peraí, você falou que o governo é provisório, nós já estamos entrando aqui em 1932 e nada de Constituição. Cadê a nova Constituição que você ia fazer? E o Vargas foi, né, o povo paulista foi percebendo que aquilo era um golpe, tá?
E aí, no dia 25 de janeiro de 1932, 200 mil pessoas aproximadamente vão para a Praça da Sé protestar contra o governo. Tá? Elas são reprimidas e tudo mais, mas continua aquela revolta. O povo paulista falando, ó, Vargas vai aplicar o golpe. E a gente foi prevendo isso, né? Até que no dia 23 de maio de 1932, o grupo, principalmente os estudantes, né? Por que a ideia midiática é sempre desviar o foco e absorver, né, o foco dos estudantes? Porque quem promove as mudanças, quem vai para a rua, são os estudantes. Né? A galera da minha idade já não está nessa vibe, não. Então, em geral, são os estudantes que promovem aí essas revoltas, essas revoluções. Então, os estudantes vão para a rua contra o Vargas e eles vão em especial na sede da Aliança Liberal, né, do Partido da Aliança Liberal, que ficava aqui em São Paulo. Né? Quando eles chegam lá na sede, a polícia vem e reprime esse movimento e acaba matando 4 jovens, né, no dia 23 de maio de 1932. Então é o Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, MMDC. Acabou virando o nome do movimento, né, o movimento MMDC, que é um movimento que lutou contra a ditadura de Vargas. E aí, esse movimento foi sendo articulado a partir do dia 23 de maio, né? E no dia 9 de julho, ó, túnel da 9 de julho, né? Aqui em São Paulo, São Paulo declara guerra contra o Getúlio Vargas, tá? Um adendo aqui é que o movimento MMDC, a partir, acho que do início dos anos 2000, ele foi acrescentado a sigla A, tá? Por quê? Porque tinha um jovem chamado Alvarenga, que ele morreu em agosto de 32, decorrente dos ferimentos do dia 23 de maio. Tá? Então ele morreu depois. Então o movimento que antes era MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, virou MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio, Camargo e Alvarenga. Tá? Hoje nós chamamos assim. E nós declaramos guerra contra o ditador Getúlio Vargas. Óbvio que houve uma participação muito grande, uma participação popular muito grande. As pessoas, as donas de casa doavam joias, bijuterias para venda, as indústrias pararam e começaram a fabricar armas e munições, os comerciantes doavam dinheiro, doavam alimentos e nós conseguimos organizar principalmente a polícia militar e os voluntários e eles lutaram na guerra. Mais ou menos 60 mil homens, tá? Só que o exército brasileiro já era um exército mais organizado e mais bem equipado. Então a primeira coisa que o Getúlio fez foi fechar o Porto de Santos. Quando você fecha o porto, não chega mais nada e não sai mais nada, né? Não chega mais armamento, mais munição e etc. E o Rio de Janeiro e Minas Gerais, que tinham a priori ficado do lado de São Paulo, eles queriam resolver mais na política, tá? Eles não queriam partir para a luta armada. Então, quando eles perceberam que era inevitável que São Paulo ia partir para a luta armada, eles abandonaram e São Paulo lutou sozinho, tá? E aí, em outubro, não vou precisar a data porque eu não me lembro, em outubro de 32, São Paulo se rende. Tá? Então, Getúlio Vargas consegue aí a vitória. Só para constar, nessa guerra da Revolução de 32, morreram mais soldados, mais pessoas, do que o número de pracinhas perdidos na Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, na Segunda Guerra Mundial, morreram aproximadamente 400 soldados brasileiros. Tá? Na Revolução de 32, o número fica entre 1.000 e 2.000 soldados, 2.000 pessoas entre soldados voluntários que morreram. Tá? Então, assim, São Paulo se rendeu, porém, para nós paulistas não foi uma derrota, porque em 2 anos depois, em 1934, Getúlio Vargas promulga a Constituinte. E o mais interessante, uma das coisas interessantes, é que na Constituinte de 34, graças à Revolução Constitucionalista de 32, começa o sufrágio, esqueci a nomenclatura, mas enfim, começa a valer o voto feminino, tá? As mulheres começam a poder votar. Teve mais uma mudança que foi muito importante, o voto secreto, tá? Então, lá em 1934, né, 2 anos depois que a gente se rendeu, o que a gente pediu foi atendido. Nós tivemos o voto feminino, tá? E o voto secreto, porque o voto não era secreto. Lembra lá do voto de Cabresto e tal? Então, a Revolução de 32 até hoje é celebrada, deveria ser mais celebrada, principalmente nas escolas aqui em São Paulo, e o resto do Brasil deveria conhecer também essa história, tá? Óbvio que para o resto do Brasil, a história que foi passada durante muito tempo é que São Paulo queria se tornar independente, tá?
Então o governo de Getúlio Vargas implementou que São Paulo quer ficar independente. Não. E o governo de São Paulo saiu comentando, falando que não, nós estávamos lutando contra a ditadura de Vargas, tá? No final, a história contou quem é que estava certo. Não eram os paulistas que estavam querendo a independência de São Paulo. Claro que sempre tem um grupinho, né, que almeja coisas estranhas, tá? Vocês veem aí as últimas manifestações, mas a maior parte da galera estava querendo derrubar Vargas porque estava prevendo que ele seria um ditador, como a história mostrou. Certo? Claro que é um vídeo cheio de generalizações, tá? Só para que a maioria entenda aí o porquê devemos comemorar aí a Revolução de 32. O obelisco lá do Ibirapuera, que a gente chama de puxa-puxa lá, empurra-empurra, sei lá, é onde estão enterrados os corpos daqueles que lutaram na Revolução de 32. Então ali é um mausoléu, todos os corpos que conseguiram ser recuperados, inclusive o MMDC-A, né, Martins Miragaia, Drauzio Camargo e Alvarenga, eles estão enterrados lá no mausoléu do Parque do Ibirapuera, tá? Quando vocês tiverem a oportunidade de ir ao parque, vão lá dar uma olhada, que é uma bela homenagem para eles. Fechou? Dúvidas, sugestões, críticas construtivas, deixa aqui no comentário do vídeo. Obrigado por ter acompanhado até aqui, desculpa qualquer coisa. É nóis, tamo junto, valeu e até a próxima.